Não se sabe o período certo de quando o ser humano começou a colecionar objetos. Pode ser uma caixa de fósforo, como também colecionar até automóveis. A hipótese mais aceita é que tenha começado com objetos que os homens pré-históricos poderiam utilizar mais tarde. De lá para cá, surgiram colecionadores por todo o planeta. Apareceram os colecionadores de selos, moedas, cédulas, flâmulas e até bonecas. Uma infinidade de produtos que, segundo os próprios colecionadores, é o desvio do pensamento para coisas diferentes. Pode ser uma distração ou um passatempo. No Culto Circuito de hoje, eu converso com Luiz Otávio Pinheiro e Igor Cel, organizadores do 2º Enacol, Encontro Nacional de Colecionadores, edição 2012. Sejam bem-vindos ao programa, Luiz Otávio, Igor. Obrigado. Igor, Luiz Otávio, como começou essa ideia de colecionar? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, com você, nesse programa. O colecionismo, a arte de colecionar, ela vem desde pequena, a gente pode dizer assim. Porque é uma paixão que a pessoa vem nutrindo com o tempo. E aquela paixão, a pessoa vem guardando objetos, guardando recordações, momentos históricos da vida, lembranças e tudo. E vê que isso pode se tornar um objeto que, no futuro, traga boas lembranças da vida que a pessoa teve. Isso é muito interessante e pode vincular para o colecionismo. Ele vincula diretamente para o colecionismo, doutor? Isso aí. A gente começa a colecionar desde pequeno, objetos que tenham algum interesse, que tragam referências para a gente, em qualquer sentido. E a partir daí você vai montando devagar o seu acervo, seu pequeno acervo, e construindo uma coleção que te traz um significado especial. Vocês estão coordenando a 2ª edição do Enacol, que é Encontro Nacional de Colecionadores. Exatamente. De onde surgiu? Como vocês idealizaram essa questão, essa devida importância para os colecionadores para promover o encontro? Olha, a gente observa que Juiz de Fora tem uma quantidade muito grande de colecionadores. Então, desde alguns anos atrás, nós tínhamos observado isso, e era uma ideia que foi até inicialmente tida por Carlos Rio, que foi citado, de a gente promover encontros mensais junto com os outros colecionadores, para constituir um círculo de pessoas que têm interesses em comum, e com isso a gente trocar ideias, trocar objetos, amizade acima de tudo, que eu acho que é o que rege, e enfim, é uma forma da gente exercitar a cultura. Que tipo de coleções acontecem que as pessoas têm mais mania de colecionar? Olha, a coleção ela é muito variada, os tipos de coleções. Vão desde as coleções mais simples, como garrafas, latinhas, isqueiros, até passando pelas clássicas, que são a filatelia, que é a coleção de selos, a numismática, que é a coleção de moedas, heráldica, e cartofilia, a coleção de cartões postais, desde uma gama muito grande, chegando até coleções de carros e aviões. Existem colecionadores aqui no Brasil mesmo de aeronaves da época da Segunda Guerra Mundial. É um mundo. Existem colecionadores de aviões? Existem. E o que diferencia desses grandes colecionadores dos pequenos colecionadores? Olha, o que diferencia, tirando o valor agregado à parte da coleção, que se a gente, por exemplo, comparar a coleção de latinhas com a coleção de carros, vai dar uma diferença de valor agregado muito grande. Mas o valor inerente para a pessoa é o mesmo. A única diferença seria esse valor agregado, porque o valor que a pessoa dá à sua coleção é o valor histórico que a pessoa tem da vida até aquele momento. E o que ela espera passar no futuro, a mensagem que a pessoa espera passar no futuro para os seus filhos, netos, afins, Luiz Otávio, é possível fazer a avaliação de uma coleção?
É difícil, dependendo da coleção, né? Algumas coleções que geralmente são o círculo relativo àquele material que é colecionado, né? Por exemplo, dentro da filatelia, dentro da numismática, como são materiais que foram tidos emissões oficiais, né, pela Casa da Moeda, há uma referência já de longa data, né, estudos feitos, né, em relação a cada emissão, e aí sim é possível ter uma avaliação bastante razoável, digamos assim, embora a qualidade do material também é muito levada em consideração, né? O estado de conservação do material também é muito levado em consideração. Então é realmente difícil. Algumas coleções que são mais pessoais, como por exemplo lápis, algumas coleções que não são de materiais muito catalogados, fica mais difícil de se ter uma referência. Igor, existem vários colecionadores, entre eles os filatelistas, que são os colecionadores de selos. Então, por que a distinção dos selos, o que difere de uma coleção de um lápis, como o Luiz Otávio nos disse? A coleção de selos, o filatelista, é uma coleção que já tem um valor agregado em si muito forte, porque foram poucas emissões de selos que são muito valiosas. Por exemplo, os olhos de boi, que são selos extremamente valiosos, né, Luiz? Só para a gente resgatar, o olho de boi é considerado o primeiro selo brasileiro. Essas são as 3 primeiras emissões do Brasil, né? Os 3 olhos de boi. As primeiras emissões do Brasil. Então são selos valiosíssimos. Quem tem eles no seu acervo. E o selo também tem um diferencial que, se você pegar o selo e olhar com cuidado, o filatelista olhando com cuidado o selo, se ele tiver uma diferençazinha pequena que dê de um para o outro, esse selo já passa a ter um outro valor. Diferenças de impressões, né? Diferença erros de impressão, isso valoriza o selo, né? Erros da impressão, não são defeitos provocados por mau manuseio da peça, né? Inclusive até a borda do selo, né? Aqueles contornos, aquelas margens do selo, até onde eu entendo, se perder um dente daquela borda, a desvalorização do selo. Deprecia a peça, né? Deprecia bem a peça. E quais são considerados os mais raros hoje? No Brasil, em termos de selos, os inclinados de 180, 300, 600 são peças mais raras, são a segunda emissão no Brasil. São os 3 últimos valores dessa segunda emissão, né? R$180, R$300 e R$600. São as peças, são bem caros mesmo, mais caros até do que o olho de boi. Igor, existem as terceiras emissões de selo, que são os olhos de cabra. Fala um pouquinho do valor histórico desses selos para o Brasil. Bom, os olhos de boi são as primeiras emissões no Brasil, né? Então elas têm um valor inerente muito alto. Quem tem esse tipo de coleção no seu acervo, na sua coleção, tem um valor agregado altíssimo. O olho de cabra foi a terceira, né, emissão aqui no Brasil, e é um selo que tem um valor agregado, mas não tão grande quanto é a coleção do olho de boi. Mas tem um certo valor agregado, né, Otávio? Como são emissões que tiveram uma quantidade maior de selos emitidos, então eles têm menos valor do que os olhos de boi, do que os inclinados, né, que são a segunda emissão do Brasil. Então são peças que têm seu valor, são valorizadas, mas têm um valor menor, porque tem muita quantidade em relação às outras emissões. E aqui em Juiz de Fora existem muitos colecionadores de selos? Nós acreditamos que sim, a gente tem observado nos encontros que a gente promove aí que tem uma quantidade boa de colecionadores de selos, de filatelistas, né? Como uma coleção de selo, por exemplo, pode contar a história de um país? Eu acho que a coleção, ela conta a história da sociedade no momento que ela foi emitida e com o passar do tempo. Se você pegar o primeiro olho de boi, você vê o tempo que ele passou, o quanto que o país evoluiu, a história do país naquele momento, da sociedade naquele momento, como todas as outras emissões que foram selos comemorativos. E a emissão de selo, ela marca um momento na sociedade. Geralmente ela marca um momento na sociedade e a gente transfere isso para o lado do colecionismo, não só com selos, mas com estudo, com livros, com catálogos, com todo um acervo, né, Luiz, a respeito do período social, não só no Brasil, mas no mundo, né? Da mesma forma que acontecem as emissões dos selos comemorativos. Exato. Selo comemorativo, Centenário da Independência, selo sobre Tiradentes, sobre tantos outros selos afins que surgiram comemorativos,
que a gente vai guardando isso, vai resgatando a memória, vai fazendo um trabalho por trás de divulgação dessa história, como auxílio até à educação, porque a gente acredita que a história é o único jeito da gente contribuir com a divulgação cultural na nossa cidade e no Brasil, né? Auxiliar os jovens, né, gerações mais novas, a entender um pouco do que foi o nosso país, do que foi o nosso mundo, assimilar o que foi de bom no nosso mundo, o que foi de execrar o que foi de ruim, né? E assimilar uma vida melhor daqui para frente. E qual a melhor forma de se estimular as pessoas a colecionarem na tentativa até de fazer a preservação de um país? Olha, eu acho que o melhor jeito de estimular uma pessoa a colecionar é passar o valor que esses objetos têm para a pessoa, valor inerente, valor de cerne para a pessoa, valor histórico, o valor que tem para a pessoa, porque cada pessoa coleciona um objeto. E esse objeto conta a história de uma pessoa. Por exemplo, o sujeito que coleciona figurinhas, coleciona figurinha desde pequeno, então aquilo conta a história da infância da pessoa, não é? A pessoa vai guardando aquilo com o tempo, vai mostrar para o filho, vai mostrar para o neto, vai passar para outra geração, o filho mostra na escola, mostra para os colegas. Inclusive, isso é um trabalho que a gente visa fazer, que é dar palestras em escolas, palestras em instituições de educação, colaborar com a cultura em Juiz de Fora, abordando a história, sendo a história o divisor de águas para uma sociedade, ao mínimo, mais culta no futuro, né? Que é o que a gente espera. Do Otávio e eu daremos uma pequena parada. Daqui a pouco o Curto Circuito volta para conhecermos mais sobre a cultura nacional dos colecionadores. Até já! Voltamos com o Curto Circuito. No programa de hoje, eu converso com Luiz Otávio Pinheiro e Igor Cel, organizadores do segundo ENACOL, Encontro Nacional de Colecionadores, edição 2012. Bom, nós estávamos dizendo hoje, qual que é a arte de colecionar? Para vocês, colecionar hoje já virou mania? Olha, sempre foi. Eu acho que a coleção, como nós dissemos, desde pequena a pessoa tem um apreço por algum tema especial, um tema específico, gosta de alguma coisa, seja carros, motos, aviões, figurinhas, esses temas. E a pessoa começa a colecionar objetos, né? Brinquedos a respeito, objetos, figurinhas. E a coleção vai praticamente entrando no cerne da pessoa. A pessoa vai imbuindo daquele tema, vai se tornando uma coisa de responsabilidade mesmo. E com o tempo a pessoa, se levar para frente, isso vira realmente uma coisa assim, aprazível mesmo, uma coleção realmente de valor, um agregado ou não, mas uma coleção de valor para ser exposta para a sociedade. E você, Luiz Otávio, quando começou a sua coleção? Olha, eu acredito que com uns 9 anos de idade, mais ou menos. Eu comecei a colecionar e foi selo na época, né? Embora a gente, quando é criança, coleciona muita coisa, carrinho, brinquedo, né? Eu acho que começa tudo, né, na infância, né? Na tua relação com o mundo, então, e com os objetos. Aí, a partir daí, foi iniciado na filatelia, né? Meu pai colecionava selos e me apresentou. Eu gostei muito e estou nessa até hoje. Vocês estão organizando, né? Organizaram, na verdade, o segundo ENACOL, que é o Encontro Nacional de Colecionadores. É um encontro que reúne colecionadores de todo o país. Qual é o objetivo desse encontro? O objetivo do ENACOL é a gente aglutinar o máximo possível de colecionadores existentes no Brasil. Então nós temos representantes do sul do país, do sudeste, né? Você pega Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste. Temos colecionadores de uma variância muito grande, desde miniaturas, copos, garrafas, passando pela filatelia, numismática, heráldita, que são as mais clássicas, né? Cartofilia, postais. E telecartofilia, que são os cartões telefônicos também. E a ideia do ENACOL básica nasceu em 2008 com o Círculo de Relacionamentos do Sr. Carlos Hill, do Strawberry Hill, do nosso Círculo de Relacionamentos. Nós fazemos encontros mensais no Espaço Mascarenhas, como nós fazemos até hoje, no último domingo de todo mês no Espaço Mascarenhas, nós fazemos um encontro mensal.
E anualmente fazemos esse Enacol. Ano passado nós fizemos no Hotel Serrano, esse ano será no Hotel Constantino, na Rua Santo Antônio. E nós temos uma perspectiva muito boa de público, de todas as idades, desde crianças até pessoas mais idosas mesmo, os colecionadores antigos, grandes nomes da arte de colecionar, né, que a gente pode dizer assim, que é quase uma arte, né? E sem dúvida nenhuma, a nossa intenção é disseminar e passar essa bola para frente para a sociedade. Como os colecionadores, Otávio, podem contribuir socioculturalmente para a cidade de Juiz de Fora? Bom, existem várias formas de contribuir. O que a gente acredita é que a difusão do colecionismo enriquece a cultura, né? São valores históricos, são valores que estão situados em várias áreas de atuação, né? Então, enriquece a pessoa do ponto de vista cultural, né? Do aprendizado, e enriquece a pessoa do ponto de vista artístico também, né? Por que não dizer, porque existem vários tipos de coleção também ligados à arte. Enfim, enriquece em todos os setores, né, da vida da pessoa, né? Eu acredito que isso vai contribuir de forma muito significativa. E uma das coisas que eu penso é que, por exemplo, hoje, né, em relação ao colecionismo, ele tem um papel interessante no sentido de resgatar, né, principalmente as crianças que são mais assim fáceis de entrar nesse universo, né, que estão mais sujeitas a serem colecionadoras pela própria natureza infantil, né? Então, eu acredito, e isso é muito bom no sentido que é algo que vai ser inserido na vida delas, tirar elas às vezes de uma perspectiva negativa. Hoje em dia que a gente tem a questão das drogas, a questão de violência, a questão de às vezes a criança ficar perdida, né? Então isso vai contribuir dessa forma. A gente acredita nisso também, que nessa perspectiva. A criança às vezes ela vai estar colecionando objetos, tá exercitando essa paixão, né, digamos assim, e ela vai estar criando uma outra perspectiva, um outro significado para a vida dela.